Antes de começar, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos à nossa live aqui da PMMed. Boa noite, Henrique, tudo Bom, bem? tudo bem? Joia. Está me vendo e me ouvindo bem? Sim, o pessoal aí que está entrando agora está conseguindo nos ouvir bem? Eu Olá, estou sem Aline. fone de ouvido, mas se precisar eu coloco. Certo, eu acho que por aqui está tudo certo. Dá para te ouvir bem, se o pessoal estiver nos ouvindo bem, é isso aí. Maravilha. Divulguei bastante aí porque de fato é um assunto interessante e acho que pode ajudar muita gente. É o assunto do nosso momento, né? Hoje a gente vai fazer a nossa live, aproveitar com a Semana da Telemedicina. Então, lá no nosso portal tem muitos textos para poder ajudar todo mundo que está nesse momento ainda um pouquinho sem saber como agir, precisando de algum tipo de orientação. A gente está aqui para poder esclarecer as dúvidas e você pode conferir esse conteúdo lá no portal. Exato. Bom, eu sou Marcelo, sou médico de família, hoje eu trabalho aqui na cidade de Barretos e a gente vai poder trocar um pouquinho de experiências sobre o uso da telemedicina nesse momento atual que a gente está vivendo. Maravilha. O, já pude participar de algumas lives dessas, então essa aqui vai ter conhecimento acumulado aí. A gente passa bastante. Mas também o pessoal vai fazendo perguntas em algum momento, né? Acho que a ideia é a Uhum. gente ser bem prático também, né? Por um Sim, lado, a gente poderia fazer uma aula completa, um curso sobre esse assunto, que de fato tem muitas questões, mas sim. por outro lado, eu acho que é muito interessante a gente ver como que pode ajudar o médico na ponta, né? Na Sim. prática. E você já teve alguma experiência com o uso da telemedicina? Então, vamos lá. Então, começando então, É. sim, eu tenho experiência há alguns anos, né? Para quem não conhece esse tema, a telemedicina, ela já é praticada no Brasil há muitos anos e no mundo inteiro. O que está de diferente agora, e por isso se fala tanto, é que está sendo permitido, por causa da pandemia, está sendo permitido o contato direto do médico com o paciente, que isso não tinha antes no Brasil, né? Mas várias outras modalidades de telemedicina já tinha. E aqui eu praticava no hospital, onde a nossa equipe de neurologia, a gente atendia a outros hospitais que tinha médicos não neurologistas lidando com pacientes agudos na emergência. Uhum. Com a dúvida é se ele tinha uma suspeita de AVC, então a gente orientava eles, a gente examinava o paciente, tinha uma câmera boa que dava para a gente até fazer algum exame neurológico, via tomografia e traçava a conduta ali junto, né? Isso fazia muita diferença. Então, a minha experiência é tanto telemedicina assim, né? É o que chamam de teleinterconsulta, parecer médico, né? De hospital para hospital, e também, atualmente, eu tenho feito de maneira individual, né? Como médico autônomo também. Então, Uhum. eu posso comentar aqui tanto sobre uma vivência institucional como individual. Tá? A Débora está perguntando a gente qual que é o tema da live de hoje. E o tema da live de hoje é telemedicina. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui sobre o tema e poder falar um pouquinho sobre o assunto. Muito legal essa experiência. A gente, telemedicina é a prática da medicina e o conceito é até amplo para a gente pensar em telesaúde à distância, né? O termo tele significa distância. E a gente faz isso o tempo todo sem perceber, né? E quando a gente pensa nos recursos de tecnologia, igual no momento que a gente vive hoje, a gente tem algumas possibilidades para poder fazer isso à distância, mas se a gente pensar lá atrás, é, você da neurologia aí, Charcot trocando cartas com Pedro II é uma prática de telemedicina, de teleatendimento à distância. Exato. E até nesse sentido histórico, assim, o primeiro relato de telemedicina, uma coisa curiosa, é no século XIX, claro, né? Tô remontando historicamente, no século XIX, quando no meio acho que no meio oeste americano, uma mãe estava com seu filho com um chiado no peito, alguma queixa pulmonar, ligou para o seu médico por telefone e ele falou: põe aí perto para eu ouvir
para eu ouvir o tipo da tosse da criança. Aí ele foi lá, deu o diagnóstico. Isso está relatado, tem artigo científico relatado. Uhum. Então, enfim, de lá para cá muita coisa mudou. E é interessante também em algum momento aqui na conversa, né, Marcelo, a gente abordar um pouco isso, né, os receios em torno desse tema, Sim. seja dos médicos, etc., né? Porque quando a gente desmistifica a coisa, a gente vê que ela tem muito mais vantagens do que problemas, né? Uhum. Então, enfim, sempre quando vem uma novidade, uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, etc., a gente olha meio assim, de lado. Todo mundo fala em inovação, mas pouca gente Uhum. quer mudar, de fato, né? Isso. Então, o que a gente precisaria adaptar, o que isso vai trazer de problemas, de ameaça, tem muitas oportunidades em torno disso. Uhum. Basta dizer que, motivos óbvios, né, independente de pandemia, sim ou não, tem muitas cidades onde não tem especialistas importantes, muitos estados inteiros onde tem menos neurologistas do que cabem do que os dedos de uma mão. Então, quanto mais subespecialidade, né? Então, antes da pandemia, isso já era um tema pertinente, e agora mais ainda. Sim. Tem algumas Aí o perguntas aí. Otorrino, que é o Otorrino de São Paulo, que já fez várias aulas sobre isso, vale a pena acompanhar, ele tem material muito legal sobre esse tema. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente tem algumas modalidades que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Você comentou um que é a teleinterconsulta. Existem algumas outras modalidades, como o telerastreamento, que é uma das estratégias que agora ficou bastante utilizado em alguns centros para poder fazer organização no atendimento em relação à pandemia. A gente tem a teleconsulta, que é esse atendimento diretamente com o paciente. A gente tem o também monitoramento, que é quando a gente vai fazer algumas perguntas pontuais para poder ver como está o estado de saúde, às vezes atuando até de uma maneira preventiva em relação ao conceito de saúde em geral. E a gente tem discutido aqui na nossa instituição também muito sobre esse conceito ampliado de telesaúde, que as possibilidades são vastas, né? Por definição, o que a gente tem é o uso da prática médica por meio de tecnologias, tanto para ensino, pesquisa, para poder fazer atendimento, prevenção e algumas intervenções. Então, as possibilidades são muitas, né? Exatamente. Você tá falando aí, eu estou vendo que já tem surgido umas perguntas interessantes aqui. A gente pode comentar? Sim. A gente pode ir comentando e a gente tem algumas coisas para poder ir falando e acho que faz parte, porque as perguntas que apareceram aí já são exatamente o que a gente está comentando agora, né? Exato. Então, tem falado assim, se o paciente se abre mais com o médico digital ou pessoalmente. Uhum. Acho que varia um pouco dependendo do paciente, né? Tem gente que, tipicamente os jovens, né, estão muito mais acostumados a essa coisa digital, óbvio. Então, tem outros que ficam um pouco receosos, etc. Mas eu tenho visto, ao contrário do que muita gente diz, é uma coisa mais fria. Veja, em certo sentido, realmente, você tem que fazer um esforço maior por passar confiança, por passar segurança para o paciente, às vezes por se expressar. Então, está se inaugurando todo um campo aí, que é alguns chamam de etiqueta digital, né? Como se Sim. expressar, sem gritar, sem ficar falando assim, oi, tudo bem, como é que o senhor está fora da câmera? Não, vamos se alinhar direitinho. Então, se esforçar por usar o tom de voz correto. Mas alguns pacientes até se sentem mais confortáveis, não sei se mais à vontade. Isso. Mas assim, ele não precisa sair de casa, tem mais comodidade, mais segurança, né? Sim. E interessante, não sei se é a tua experiência, que alguns ficam à vontade até demais, vamos dizer assim. Uhum. O que eu quero dizer? Esse é um ponto importante. Tem uns que entendem que, pô, vamos fazer uma videochamada aí com o Uhum. médico, né? Então fica lá deitadão na rede, e fica lá, sei lá, na cozinha. A ideia é que não vamos fazer uma videochamada com o médico, vamos fazer um atendimento médico, Uhum. né? Então, isso puxa até essa segunda pergunta, uma outra pergunta que já fizeram. Como é que fica o sigilo
diante da Isso. fragilidade dos sistemas tecnológicos. Não sei se você quer comentar, mas isso é um ponto fundamental. A gente aqui, no nosso serviço, faz um atendimento para os colaboradores, como se fosse uma assistência ao colaborador aqui, com segmento médico, né? E a gente tem um serviço que é todo de saúde mental, no qual eu estou inserido. E a gente, durante a pandemia, transformou esse serviço totalmente virtual, agora a gente está meio a meio, de acordo com a evolução dos casos. E os relatos que a gente tem são interessantes porque alguns dos atendimentos surgiu essa fala de que a pessoa está mais confortável com o ambiente digital por não se sentir tão exposto, tão vulnerável em relação a um serviço que já tem uma identidade, né? Então, se eu estou lá na sala de espera, eu tenho algumas pessoas que são conhecidas, eu tenho a minha privacidade mais preservada nesse sentido, usando um recurso de tecnologia, ou a questão de poder estar em casa e receber o atendimento, né? E aí, o gancho disso com a pergunta do sigilo e com a questão da humanização não tem necessariamente a ver com a mídia digital. Eu posso estar presencialmente com alguém, não ter atendimento humanizado, e eu posso estar digitalmente longe e ser humanizado. Vai muito Olha da só que minha, interessante. da minha tecnologia de comunicação, que é uma tecnologia bastante fina e que é complexa ao mesmo tempo, né? Então, uma medida simples para poder fazer o sigilo é o uso de fone de ouvido durante o atendimento, por exemplo, que você precisa estar no ambiente fechado, mas você garante que o que a pessoa fala está sendo ouvido só por você. Isso é uma das questões da etiqueta digital, que já torna o ambiente mais humanizado e mais propício para aparecer aquilo que não apareceria normalmente, né? Uhum. Exato, exatamente. E, é, de fato, assim, o pessoal falando do sigilo, né? Essa parte de qual tecnologia usar, qual plataforma, isso é muito importante. Isso vai ser cada vez mais importante, porque vai vir legislação importante sobre isso, a chamada LGPD, Uhum. né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e vai tornar bem mais rigoroso isso tudo. Lá fora, nos Estados Unidos, em países da Europa, existem casos de processo judicial para quando, principalmente contra instituições, né, que não guardaram bem os dados do paciente. Então, realmente, o WhatsApp não é o local ideal para isso, né, porque não tem os requisitos mínimos ali de segurança, né? Então, videochamada pelo WhatsApp não é a melhor maneira de fazer uma telefonema. Não é o local ideal para isso, né, porque não é. Isso. Justamente. Para isso tem algumas regrinhas que acho que vale a pena a gente comentar, né? A primeira delas, que vai de encontro à Lei Geral de Proteção de Dados nos finalmente, né? Envolve com a apresentação de como é uma teleconsulta para o seu paciente, né? Esse primeiro contato, inclusive com a apresentação do termo de consentimento, de assentimento para essa modalidade. Isso é um pré-requisito, né? Explicar que o atendimento ele vai se iniciar dessa maneira, o ideal, né, o protocolar é que você atenda um paciente que você já conhece, né? Ou que o primeiro atendimento não seja virtual. Mas agora, no contexto em que a gente está, isso tem acontecido. Aí como você introduz, né? E aí a gente inicia o atendimento assim. E pode ser que seja necessário uma consulta presencial, alguma intervenção que se dê de modo presencial. Isso precisa ser contado, né? Isso precisa ser contado antes para que aquilo aconteça, que a pessoa consiga entender e concorde com isso, né? E que ela esteja ciente disso. Exato. Esses preâmbulos aí da teleconsulta propriamente dita, isso é muito importante para todo mundo ficar alinhado, né? Para o paciente Uhum, saber o que é exatamente o que vai acontecer. E é muito importante, faz parte da ética médica aplicada ao meio digital, aplicada à teleconsulta, você saber até onde ir. Então, temos uhum. já uma próxima pergunta aí, que foi justamente perguntando isso, da Bárbara, dizendo até onde conseguimos ir no atendimento clínico, já que o exame físico não é possível. Veja, na verdade, até onde a gente vai saber só depois de começar a atender o paciente. Porque muitas Uhum, vezes basta uma orientação ali naquele teu contato, né? uhum. Muitas vezes nem precisa do vídeo, da videoconferência propriamente dita, às vezes o telefone já resolve.
Mas quando na teleconsulta, numa videoconferência com o paciente, você nota que, opa, esse paciente eu preciso palpar a barriga dele. Esse paciente eu preciso ver o reflexo neurológico. Esse paciente eu preciso ter um outro ambiente porque ele aqui não está funcionando tão bem, o sinal de internet não está legal, ele precisa fazer um exame laboratorial. Quando você nota essas coisas, você precisa avisar ao paciente. Só que não é bom, como você bem disse, não é bom você só no meio da consulta deixar para falar isso. Porque Uhum. pode haver um certo desconforto. Poxa vida, né? Estou aqui, agendei aqui a consulta tal, e de repente não valeu nada. Uhum. Primeiro que não é que não valeu nada. Você está orientando. Às vezes a consulta, ao dizer que precisa ir numa consulta presencial, já é uma orientação. Ele podia ter dúvida, Sim. vou ao hospital ou não? Qual especialista eu vou? É otorrino por causa de uma tontura? Isso aqui pode ser neurológico? Ou é uma arritmia, tem que ir no cardiologista, né? Então, uma orientação já ajuda. Mas o mais importante que eu vejo é, antes de começar a consulta, ter um termo de consentimento Sim. que explique, deixe isso bem claro, dentre outros pontos, diga assim, olha, talvez essa consulta precisa ser convertida para uma consulta presencial, né? Sim. Para deixar as regras claras, né? Exatamente isso. E a gente, às vezes a gente, na conversa com os colegas, nas orientações, a gente se preocupa muito com as questões éticas e que faz uma fronteira com a parte legal, mas a gente pode entender isso e comunicar isso como cuidado, porque isso protege o paciente, né? Protege a pessoa com quem você está lidando e você E, está querendo garantir que o melhor cuidado seja entregue. E usar um recurso digital é uma maneira de você fazer esse melhor cuidado, né? E aí, às vezes, você vai precisar de um atendimento presencial de algo que se complemente em relação a isso. E a maneira como a gente pode dizer isso de tantas maneiras diferentes, né? A gente pode dizer isso como isso é uma norma técnica, isso é uma obrigação, a lei me manda isso. E eu posso dizer isso contando aquilo que de fato, porque a lei existe, né? A quem ela tenta proteger e por que a gente precisa normatizar isso, né? A maneira como a gente comunica isso, a percepção vai ser outra, a receptividade é outra, e a gente começa a caminhar, né? Eu uso isso hoje no serviço público, e a gente pode entender isso no serviço privado também de outras maneiras, né? Isso é uma dinâmica interessante, né? pois é, já que você tocou nesse ponto, você falou no serviço privado. Quando a consulta ela vai ser remunerada pelo paciente, isso é a minoria dos casos, porque Uhum. a telemedicina tem acontecido no ambiente público, que obviamente não é remunerada, tem acontecido em cenários de hospital particular, onde, obviamente, o plano de saúde, o convênio, a seguradora já está custeando aquilo, então também não é pago. Mas também uma certa parte cada vez mais tem acontecido, como eu tenho feito agora. Quer dizer, o médico individualmente, como autônomo, ele fica à disposição para atender por telemedicina. Então, o Uhum. paciente vai estar, ele vai estar pagando aquele atendimento. Então, precisa estar muito bem, muito combinado mesmo, né? Tudo Isso. estar muito bem alinhado. O acordo entre as partes. Teve uma pergunta interessante um pouco antes sobre isso, é, das fronteiras e dos pré-requisitos para que isso aconteça e sobre as plataformas, né? A gente tocou um pouquinho no assunto. Uma coisa Uhum. é o instrumento para você fazer o teleatendimento, outra coisa é o instrumento de registro. E essas coisas, elas têm a ver uma com a outra, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. Eu evoluí num prontuário físico, algo que foi feito em relação ao teleatendimento, é algo válido e que tem um valor. Eu preciso colocar que eu tentei fazer o teleatendimento usando tal mídia, tal instrumento, isso tudo precisa aparecer no meu registro. Isso é uma Sim. coisa. E como eu guardo dados, né? Como eu guardo aquele atendimento. A outra coisa é o que eu uso para fazer ele acontecer. Eu preciso de segurança nos dois lados, né? Exato. Então, eu preciso ter uma plataforma que seja segura nos dois jeitos, mas são assuntos que não são exatamente iguais. Eles se conversam, Uhum. né? E a gente precisa ter isso claro, porque eu posso fazer um atendimento presencial usando um prontuário eletrônico ou digital, que vai depender do mesmo tipo de nível de segurança, e não tem um teleatendimento ali. Eu não estou usando tecnologia para fazer o atendimento, mas eu uso para registrar. Isso é uma norma que ela é paralela, mas independente disso, sobre fazer o teleatendimento, a teleconsulta. Uhum. Esse ponto é fundamental, né? Porque, assim,
só ressaltando o que você já disse. Uma coisa é um device, uma ferramenta para fazer a videoconferência. Uhum. Outra coisa é o prontuário eletrônico. Isso. Alguns prontuários eletrônicos, online, etc., inclusive eu uso um assim, eles fazem as duas funções, mas nem Uhum. todos. E, aliás, não é estritamente necessário você registrar num prontuário eletrônico, não. Você pode evoluir no papel, como você faz no consultório, como algumas pessoas fazem ainda. O que precisa, obviamente, então, nesse caso, vai ser só o aparelho aí para videoconferência, né? Uhum. E alguns perguntam, não surgiu essa pergunta ainda, mas vai surgir. Se precisa gravar a consulta, sim ou não, né? Então, quando em 2018 o Conselho Federal de Medicina, 2018 ou 2019, agora estou me confundindo, Foi ele na quis... virada. Oi? Foi na virada, porque a resolução é de 2019. Assim, foi quando a gente mais discutiu telemedicina. A gente até tinha trazido esse assunto no portal um pouco antes, né? Sobre Pois é. isso, e quando começou o debate, né? E aí começaram essas conversas sobre isso, e que não tinham a ver com o momento da pandemia, né? Teve uma questão de mercado, muitos debates em paralelo, né? Foi nessa época. Então, o que a gente está falando? O Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, ele quis abrir, expandir a telemedicina, mas naquela época teve muito problema, né? Teve que ser rediscutido, então voltou-se atrás. Lá, naquela época, é, ele quis que gravasse a consulta. Uhum. Alguns são a favor disso, outros não. Isso pode ser até útil para proteger o próprio médico, Uhum. né? Ter algum tipo de registro daquilo ali. Eu tenho até uma opinião um pouco diferente. Eu acho que, olha, a consulta presencial não é gravada, porque ela precisa. Enfim. Uhum. Mas o fato é que na, na lei atual, na legislação que a gente vigente, que está valendo durante a pandemia, não tem uma data de término exatamente, mas na lei que temos, telemedicina hoje, ela não pede para gravar, né? Uhum. Alguns orientam, mas não é obrigatório. Em alguns Tá? casos, inclusive, não se recomenda a gravação, porque você precisa pensar que esse registro ele precisa estar muito bem guardado. Aí eu preciso ter um nível de segurança bastante alto, né? Então, Porque eu tenho totalmente aquilo, expõe o sujeito como vulnerável, né? Então a gente recomenda que não se grave e a gente precisa conversar isso. Isso é aquele acordo que você faz na hora que você apresenta os termos, né? sim, Porque isso precisa ser mutuamente autorizado para fazer uma gravação. Então, tem direitos de uso de imagem das duas partes, você está expondo as duas partes. Então, não é que o paciente vai gravar, a gente está autorizado, porque isso é um registro. Não, o profissional também, né? As duas partes precisam estar em comum acordo sobre isso, e isso precisa ser conversado, antes de que as coisas comecem a acontecer, né? Faz parte daquilo, e por isso se recomenda o termo de consentimento, justamente para que você apresente isso, né? E isso vai ter vínculo direto com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é o Ministério da Saúde, inclusive, tem um manual recomendando, com as recomendações para você utilizar a telemedicina em qualquer ambiente da prática médica hoje, né? E uma das regras é essa, né? Apresentar o termo de consentimento e exigir ou fazer essa conversa sobre o uso da imagem e gravar ou não, até onde isso vai, né? exato. Para você, porque para você gravar, não só gravar a videoconferência da consulta em si, mas gravar os dados, o registro do paciente, o CID, né, do diagnóstico dele, você tem que ter um nível muito bom de segurança, e isso é uma coisa prevista como fazer, Sim. né? Então, quando a gente vai contratar um prontuário eletrônico, vale a pena investigar, né? Se ele tem o tal do protocolo HIPAA, né? Isso. HIPAA, que é uma sigla que fala dos itens que precisa ter, né? De como precisa estar formatado aquilo. Também a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ela geralmente chancela esse tipo de, de prontuário, quando está nos parâmetros direitinho. Então, vale a pena. Quando eu for procurar um prontuário eletrônico, vale a pena perguntar essas coisas. Ele está seguindo esses critérios aí.
Agora, uma outra coisa ainda, né? Falamos de prontuário eletrônico, falamos de aparelhos de videoconferência, é, qual o sistema de videoconferência. Agora vale a pena voltar a falar isso aqui, eu acho que o pessoal tem dúvida. Só que também uma outra coisa é a certificação, a assinatura eletrônica. Isso. Eu queria saber um pouquinho, se você tem, você já fez, como que tem funcionado isso para você? Eu tenho, a gente usa isso aqui bastante para poder fazer as nossas prescrições e, inclusive, para poder fornecer documentação que o nosso serviço demanda, né? E não é muito complicado e é algo que, às vezes, para alguns serviços, inclusive dentro daquilo da contabilidade, já existia e já acontecia em alguns outros ambientes, né? Agora a gente importou esse jeito de trabalhar para a nossa prática, né? Eu tenho, a gente usa e a experiência é interessante, né? A partir do momento que você imprime a receita, né, ela vai direto para a farmácia, mas a partir do momento que você imprime, aí já vale a regra do papel. Isso é importante da gente poder falar. Uhum, exato. Você sabe que eu não tenho uma certificação no meu nome, porque o prontuário eletrônico que eu estou falando no meu caso pessoal, né, no meu caso particular, o prontuário eletrônico que eu uso, ele já traz isso, Uhum. entendeu? E assim como vários sistemas, né? Quem atende por exemplo, plano de saúde tem um sistema próprio de sistema de videoconferência, de prontuário eletrônico, telemedicina. Alguns planos optaram por ter isso e às vezes já vem embutido, né? Mas também é bom deixar claro que para fazer a telemedicina não é obrigatório ter o certificado eletrônico, não é. Porque eu acho que é uma coisa que vai virar cada vez mais comum. Só que é, o fato é que você pode, primeiro, nem toda consulta precisa de um, de um prontuário eletrônico e nem emitir receita controlada. Sim. Segundo, ou laudo, etc., né? Segundo, às vezes é só uma orientação. E a outra coisa é que sempre tem, eu já usei, sabe o quê? Motoboy, serviço de entrega, de delivery. Olha, vou fazer aqui e entrego na sua casa, é uma opção, né? Então, a telemedicina, o que precisa mesmo é você conhecer, que se alguém perguntar aí, o que é necessário se eu quiser agora fazer, entrar no mundo da telemedicina? Eu diria, bem resumidamente, que duas coisas. Primeiro, entender o que você está fazendo, quando você pode, quando você não pode fazer, o que é esse conceito de telemedicina e que o paciente entenda também. E segundo, ter um sistema adequado de videoconferência, né? Se você quiser ter prontuário eletrônico, ótimo. Se quiser certificação eletrônica, certificação digital, ótimo, né? Vai agregar. Mas, mas, enfim, a coisa pode ser muito mais simples do que parece. Sim, é interessante porque isso também entra na mesma questão do prontuário, né? A prescrição digital, ela é algo que não depende exatamente da teleconsulta. Você pode fazer isso no atendimento presencial, né? Uma coisa que a gente usa aqui no nosso serviço é que a gente deixa a prescrição eletrônica mais ou menos como essa história a prescrição física, né? Mais ou menos como essa história do motoboy, para a pessoa poder retirar em um serviço específico, né? Que não tem contato. Ela busca lá o envelope dela, né? A receita que é feita para ela, né? Sim, exato. E aí, as outras, alguém falou, ó, a receita B2 tem que ter um motoboy, a Yasmine. Então, assim, hoje como é que está sendo, né? Não está previsto, né? Me corrija se você estiver fazendo diferente. Não está previsto que as receitas azuis e amarelas dá para fazer por via eletrônica, não dá. O que dá para fazer é a receita controlada branca e os registros, os laudos normais, receituário normal, etc., né? Acho que vem um step antes disso, porque às vezes a gente usa muito e não entende o recurso. A gente usa o receituário amarelo, o azul, esses são notificações de prescrição, né? Eu prescrevo isso normalmente na receita, que é a que vai ficar com o paciente, que tem a orientação de como eu utilizo a medicação, o que eu vou prescrever, e aquela substância ela vai ser notificada à vigilância sanitária, né? Então,
eu uso o talão para poder notificar. Tanto que isso fica na farmácia, né? A notificação, o paciente não leva lá para casa. Ele deixa na farmácia e o farmacêutico vai usar, a autoridade sanitária vai usar isso, né? Então, justamente por isso que não tem, que não está previsto. Mas eu preciso contar para o meu paciente como que ele vai usar o que eu estou dando para ele, né? Isso. Mas você sabe que aqui no Rio, a Secretaria Estadual, ela, ela durante uns dias, ou algumas semanas, ela quis liberar, sabia? Uhum. Para que as receitas, medicações que são feitas com benzodiazepínico, por exemplo, que é na azulzinha, o chequinho, como Uhum. alguns falam, né? Isso. Receitas amarelas, etc. A secretaria quis liberar que isso pudessem ser feitas na receituário branco, no receituário branco, mas já voltou atrás, não está valendo, não tem jeito, né? Não tem jeito. E que mais? Que perguntas mais fizeram aí? A gente tem algumas perguntas de antes, né? Existe Que alguma é especificação? Fala, pode falar. em relação ao certificado digital. Teve um usuário que tinha mandado essa pergunta antes para a gente, sobre como fazer o certificado digital. A gente tem o tutorial, né, lá no portal, vale a pena o pessoal conferir, Bom, né? Mas a gente pode dar algumas instruções aqui de como fazer. Se eu quero começar agora, o que que eu preciso, né? Que foi vamos lá. um pouco do que você tinha falado antes, né? Para fazer o certificado digital, eu preciso ir a um lugar, seja presencialmente ou virtualmente, para poder fazer, que seja conveniado, para fazer a minha inscrição, né? Tornar o meu CPF com o certificado digital, isso tem uma validade. Eu pago por isso de acordo com a validade do serviço, ou para um ano, e aí eu vou ter um token ou um pendrive, ou na nuvem, né, que é a novidade, né? Ou eu posso fazer isso por 3 a 5 anos e eu posso ter um cartão para poder fazer a minha assinatura, para poder fazer o certificado. Eu, quando fiz o meu, eu fiz por uma empresa digitalmente, né? Alguns CRMs, o de São Paulo tem isso, tem algum convênio com alguns serviços que fazem isso, e a gente fez tudo digital, à distância. Então você se inscreve, agenda uma teleconferência para você fazer a validação da biometria, que é isso que eu preciso ir na empresa conveniada, para poder fazer a minha biometria e vincular o meu dado àquilo que é, ao meu CPF, por exemplo, ao meu dado biométrico. E a gente faz isso, existe essa possibilidade de se fazer à distância. Algumas empresas têm esse serviço. Aí, feito isso, eu tenho o certificado, ele está lá na nuvem, e aí quando eu vou assinar algo eletronicamente, eu preciso estar vinculado, colocar ele no meu órgão regulador, né, para poder ter autorização, e aí eu assino com aquilo. Seja o link que eu pego lá na nuvem, ou o meu cartão, quando eu tenho o instrumento físico, ou o token. Né? E aí, todos esses métodos são válidos, seja na nuvem, seja o token, ou seja o cartão, mas eu preciso estar com ele ali para poder fazer a assinatura. É isso que é o assinar. É como se eu estivesse carimbando aquilo fisicamente e assinando mesmo, só que por um meio digital. E aí é onde fica essa assinatura nesses 3 instrumentos. O pessoal do direito usa bastante isso também já, né, para fazer os processos eletrônicos, por exemplo. É uma tecnologia que já existe em outras áreas, né? A gente um pouco está importando agora. Então, a gente profissionalmente às vezes não tem tanta experiência, mas outras áreas já usam isso há bastante tempo. Uhum. Eu recomendo muito isso. Dá uma olhada lá no portal da PebMed, que tem um dos últimos artigos, talvez alguém pode colocar aqui depois, postaram também um tutorial, um passo a passo de tudo isso. Né? Quem nunca fez pode se enrolar um pouco. E eu estou vendo que tem duas perguntas aqui sobre remuneração. Um pergunta assim: existe alguma especificação sobre a remuneração? E outro pergunta: se o médico, olha só essa situação, se o médico atende convênios, ele pode atender os mesmos pacientes do convênio em telemedicina e cobrar particular? Olha, na verdade, os convênios eles devem remunerar, né? Devem remunerar aquele médico que atende, o médico X que atende aquele convênio Y. O convênio Y precisa remunerar o médico X sobre aquela teleconsulta.
por quê? E aí tem um conceito, a ideia, por que os conceitos são importantes, né? Porque entendeu-se, a ANS entendeu o seguinte, a telemedicina não é uma tecnologia a mais, não é uma ferramenta diferente, como um remédio novo que está chegando, que vai ver se os planos têm que é, cobrir aquilo sim ou não. Não. A telemedicina é a mesma medicina, só que está sendo feita numa modalidade específica, com um método digital, né? Sim. E por isso, aliás, né, saber desse conceito é importante porque ela, se telemedicina é medicina, a gente precisa praticar as mesmas regras do Código de Ética Médica, né? Ali também. Né? Todas Exatamente. aquelas questões que o Conselho Federal já falava, por exemplo, sobre como fazer um bom marketing, uma boa comunicação com o paciente, sem trambicagem, sem coisas do tipo antes e depois, né? Sem oferecer promoções malucas, né? Nada disso. Então, aquelas regras de marketing médico também vale muito para aqui, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o bom médico na telemedicina vai ser o bom médico que é na medicina normal, na vida real. Uhum. Tá? Isso é muito interessante, porque às vezes quando a gente se vê diante de uma questão, né, eu tenho aquela dúvida, eu preciso resolver aquilo pontualmente, eu não sei para onde correr. É só lembrar que a gente está praticando medicina com um recurso para poder praticá-la. As regras são as mesmas. Quando a gente fala dessa questão da proteção dos dados, quando a gente fala sobre remuneração, sobre humanização, não tem nada de novo. Né? A gente está só transportando o mesmo tipo de cuidado que já vale para a prática nossa, né? Do nosso dia a dia. Isso pode nos nortear. Né? Se eu tenho alguma dúvida, eu não sei como proceder. A primeira coisa é lembrar disso. Né? Eu estou praticando e eu estou protegido pela mesma questão ética. Né? Isso me norteia. Né? Então, eu não vou prejudicar o meu paciente, eu vou protegê-lo. As normas da bioética, isso nos leva para um princípio onde a gente vai achando as coisas, né? E as normas vão sendo apresentadas e a gente vai se integrando, né? Que agora a gente tem uma lei provisória, né? Uma normativa que não é definitiva, mas os princípios estão ali, né? Se a gente tem dúvida, é bom voltar às bases, sempre. Exatamente. Exatamente. Alguém perguntou sobre como que o paciente assina os termos. Cada instituição, cada profissional tem feito um termo diferente, não tem um termo único, e ele pode assinar digitalmente, né? Clicar só. Aliás, até outro dia eu vi uma opinião assim. Teoricamente, o termo não está nem obrigado a ser por escrito. Pode ser um termo verbal, né? Uhum. Então, realmente, né? A lei de telemedicina, a lei que agora de abril, né, que autorizou durante a pandemia, ela é muito pequenininha, é meia página. Assim. Então, praticamente, a única coisa de mais concreta que diz ali é que o médico ele tem que dizer para o paciente os limites. Né? Então, isso pode parecer uma bobeira, mas vale a pena ter bem claro. Inclusive, sobre isso, eu estou preparando um artigo, um texto para o PubMed, que essa semana vai sair no portal. Estamos aí como eu já disse, como o Marcelo já disse, na Semana da Telemedicina, na PubMed, no portal da PEB, que um texto discutindo isso, as limitações. Né? Então, Uhum. basicamente, eu acho importante, assim, primeiro, questões de urgência, né? A não ser que eu estiver orientando um outro médico, né? Que está atendendo o paciente numa situação de urgência, aí sim, óbvio, né? Mas assim, eu direto com o paciente, se eu entendi que ele está numa urgência ou emergência médica, eu tenho que orientar ele a um hospital, né? Então, entender também que paciente que não entenda, não sabe usar muito bem, né, está confuso, ou então tem alguma limitação cognitiva, ele não vai aproveitar bem aquele método, né? Ou então, poxa, ginecologia, consulta de ginecologia, né? Olha, você pode passar orientações, mas não vai conseguir fazer um exame completo, né? Então, eu acho que principalmente essas
essas condições que praticamente inibem, né, a telemedicina. Então, enfim, é importante saber disso. E outra coisa também, se tiver perguntas interessantes aí, vai falando. Vai falando, que eu Sim. preparei um material aqui, senão eu não paro de falar. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, uma outra coisa interessante é que muitas sociedades de especialidade, elas estão se organizando para ver como cada área médica pode oferecer o melhor cuidado, assim, à distância. Então, está se desenvolvendo todo um campo que é a telepropedêutica. Uhum. Como fazer o exame físico, neurológico, cardiológico, né? Então, a Academia Americana de Neurologia, por exemplo, e a Academia Brasileira de Neurologia já desenvolveram materiais sobre isso, né? Então, vale a pena saber. É claro que tudo não dá para fazer, mas dá para ver prova do nariz, para ver coordenação, dá para ver simetria facial pedindo para o paciente chegar perto, olhar para um lado e para o outro, ver a mobilização ocular, por aí vai, né? Então, Engraçado você muito comentar isso, a gente muitos estava livros montando de... um programa de treinamento para os alunos que estão no sexto ano, estão no internato e que passam por vão passar por isso, né? A gente, e uma dessas modalidades de avaliação envolve aquelas consultas que são simuladas com atores que alguns de nós já participaram durante a sua trajetória, né? E chama OSCE, tem um nome. A gente tem uma modalidade de teleOSCE e algumas normativas sobre isso, né? E é interessante que um dos casos que a gente estava avaliando para poder colocar envolvia isso. O paciente tinha uma lesão ulcerada na perna e ele começa a consulta contando sobre essa lesão. E aí precisa se dar uma conduta ali, uma orientação em relação àquilo. E uma das questões que, dentro das normativas, é a foto. Eu posso avaliar aquela foto para poder dar o meu diagnóstico. Na teledermatologia, isso é algo que acontece há muito tempo e com umas possibilidades muito grandes. A gente conduziu um trabalho aqui uma vez sobre isso, para ver o grau de concordância entre a avaliação do dermatologista presencialmente em relação à lesão e a concordância com o outro pareado avaliando a mesma lesão com a foto, né, com o recurso da teledermatologia. A concordância é extremamente alta e isso é muito interessante. A Yasmin aqui tá comentando que às vezes ela pede a foto da orofaringe, que é complicado, mas isso nos dá uma normativa, né? Eu preciso decidir aquilo. Vou precisar do exame presencial ou não, é um recurso que eu posso utilizar e que está previsto. E tem uma eficácia, né? Essa questão das sociedades independentemente de fazerem as suas orientações em saúde mental, com a psiquiatria, com a dermato, isso vem acontecendo, já é um recurso que a gente tem usado há um tempo, não é tão novidade assim, que agora a gente começou a levar isso para o contato paciente a paciente, né, ali de frente. Isso que a gente está fazendo hoje, inclusive, é um tipo de prática de telemedicina, né? Porque a gente Sim, usar a tecnologia para poder conversar, debater, isso é telemedicina. A gente já fazia isso, né? Então, quando a gente vai discutir algo em um grupo, isso é telemedicina também. A gente está discutindo um caso, isso, as normas valem aí também. É como discutir um caso com um colega presencialmente, né? sim, Então, é só a gente se lembrar disso. O que a gente está fazendo, a gente está usando um meio para fazer algo que a gente já faz presencial. As normas são as mesmas, né? perfeito, perfeito. Agora, você sabe que nessa conversa toda, deixa eu ver se não estão perdendo nenhuma questão aqui. Pá, pá, pá. Tem dois pontos em que ninguém me respondeu até agora. São dois pontos sérios que não estão na legislação. Queria até ouvir a tua opinião. Diga lá. Um deles é o seguinte. Enfim, eu tenho feito pra caramba, tenho feito muitos atendimentos, sou um super entusiasta da, da telemedicina, acho que só vai crescer, né? Eu acho que a gente vai se encontrar cada vez mais, sabendo qual o momento, qual a circunstância ideal, etc, etc. Mas os dois pontos que eu não tenho claro para mim, e eu não vi ninguém respondendo, mesmo especialista, são o seguinte. Primeiro, quando você vai atender um paciente de outro estado? Pode sim ou não? Porque, teoricamente, você
para atender um paciente de maneira regular, habitual, você tem que estar registrado naquele estado onde o paciente reside, né, no CRM daquele estado. Isso ninguém respondeu. Existem opiniões discordantes, tá? E a segunda pergunta é se consulta de primeira vez. Então, mesmo eu moro aqui no Rio, né? Se o paciente aqui no Rio, paciente ou da mesma cidade ou de outra cidade aqui do mesmo estado do Rio, eu não conheço, eu vou atender ele pela primeira vez. Isso não está contemplado na lei, mas isso pode acontecer sim ou não. Muita gente tem feito. E alguns dizem, olha, se não está contemplado na lei, não está dando que proíbe, então pode. Claro que ideal não é, mas a gente está perguntando até sobre termos jurídicos, né? Porque, então, parece até que o CRM já se posicionou sobre isso, tem o CREMERG, né? Já outras pessoas dizem que não, pode sim, até porque, de algum modo, estamos em pandemia, então, como o Código de Ética Médica fala, em situações de emergência, poderiam sim, né? E a gente está vivendo uma situação de emergência nacional, enfim, emergência de saúde pública, né? É, então, enfim, você tem alguma opinião sobre esses dois pontos? Primeira vez e Sim. outro estado. Então, vamos lá. A Yasmin, ela até comentou o que eu já ia comentar. A gente teria uma liberação em âmbito nacional, né? Então, para você praticar essa questão do registro, não é uma necessidade atual. Inclusive, a gente precisa lembrar do porquê isso existe, né? Do porquê a gente divide a autarquia, que é o CRM, em regiões. Isso está muito ligado com essa questão da autoridade sanitária. Quando a gente usa algo para prescrever digitalmente, para a gente se inscreve, está muito casado a isso, né? Tem muito casado a isso. Quando a gente lembra da legislação anterior, aquela que entrou em vigor, depois voltou, e aí a gente está no meio do caminho, ela tem algumas diretrizes em relação a isso, né? Lá previa algumas coisas que vai de encontro nessa pergunta de primeira vez. E no texto tem alguns exemplos, como, por exemplo, as pessoas que estão nas plataformas de petróleo. Aí eu poderia fazer uma consulta de primeira vez e eu poderia usar totalmente os recursos para, desde que eu tivesse um profissional de saúde junto, para fazer o exame físico e tomar as minhas condutas, né? Isso é uma situação. Mas para a gente poder entender as exceções, a minha opinião, ela vai nesse sentido. Tudo depende, não é algo que seja geral. Uma consulta de primeira vez, como que eu faço o meu contato com esse paciente e o que que ele espera desse atendimento de primeira vez? O que vai ser decidido ali, né? Sim. Como médico de família, a gente cuida muito dessa questão das relações. A gente faz esse tipo de acolhimento quase que o tempo todo. Um paciente novo que chega no território que eu não conheço, e o maior instrumento de trabalho que a gente tem é a longitudinalidade, é o vínculo. Então, é algo que a gente valoriza muito na nossa prática. Então, eu acredito que a gente pode usar esse recurso como algo fortalecedor do vínculo. Então, aí, no momento que a gente está, uma consulta de primeira vez, às vezes é o único recurso que o paciente tem. Aqui na nossa instituição, quando a gente usa a teledermatologia, por exemplo, com as pessoas que estão lá na Amazônia, isso é uma questão de cuidado. É o primeiro contato médico, mas aí eu vou trazer essa pessoa para cá para avaliar uma lesão, saber se ela é biopsiável ou não, e eu vendo a foto, eu posso trazer essa pessoa e proteger, e trazer só quem vai ser beneficiado, que tem uma necessidade em relação a isso. Então, nisso está o equilíbrio. Agora, eu vou fazer uma consulta de primeira vez em que tem uma demanda de um exame físico ginecológico, como a gente comentou antes, ou que eu preciso tratar de alguma questão muito delicada. Aí eu preciso pensar, né? Será que esse recurso é o que vai me dar o melhor jeito de praticar isso? Será que esse recurso é a melhor alternativa? E a mesma coisa vale para eu pensar, eu vou fazer uma cirurgia, eu não conheço o meu paciente, nunca o vi. Eu vou fazer um procedimento cirúrgico agora usando um recurso digital, de longe. Será que esse é o melhor momento para eu entrar em contato com esse paciente? Com ele na mesa de cirurgia, ele nunca me viu antes, isso não teve essa conversa antes. Esse é o melhor momento para eu fazer esse primeiro contato? O que esse primeiro contato, essa consulta de primeira vez, ela vai dizer em relação ao que eu vou fazer? É um paciente que eu vou ter uma demanda que eu vou ver hoje e nunca mais? Ou é alguém com quem eu vou construir vínculo?
eu vou começar presencialmente e aí eu vou vê-lo de novo no meu consultório fisicamente, e ele me procurou e o meio que ele tinha de me achar inicialmente era isso, era um meio digital, né? Ou é alguém que eu veio para pedir uma segunda opinião médica e eu não vou vê-lo mais. São situações diferentes em que a gente precisa pensar que esse uso da tecnologia se aplica de modo diferente, né? Proteger o sujeito. Isso vale para uma lógica presencial, né? É a mesma coisa. Aham, verdade. E alguém está comentando, a receita vale nacional, mas, ok, eu não estou falando nem de fazer receitas, sim ou não. A receita de um médico no estado talvez pode valer no outro estado, ok. Eu estou falando da própria atuação médica, né? Sim, Enfim, a gente tem 180 independente da dias para receita. poder praticar provisoriamente em outro estado, né? Então, eu sou Mas é 30, originalmente... 60. Oi? 30 a 60 dias. Para poder praticar, são 180 dias. A gente tem esse prazo para poder se adequar, né? Então, por exemplo, eu sou de Minas e eu vim para São Paulo, logo depois que eu me formei. Eu precisava disso para poder me adequar. E como é que a gente começa a trabalhar, né? Seu CRM está válido ali nesse período, provisoriamente, né? Uhum, Você pode praticar isso em uma situação excepcional até que você faz o trâmite. sim. E, bom, ah, também acho interessante, não sei se você quer passar para algum outro ponto, mas o pessoal perguntou alguma coisa aí. Vamos ver. A gente tem é que se atentar ao horário aqui, só para a gente poder pensar que a gente tem os Até uma últimos hora, né? 8 minutos, Quase senão acabando. a gente desliga a live e não consegue Consegue gravar. encerrar a mensagem que a gente tem. Então, Bom, se você correndo, você para mim, porque isso aí você para vai dar tempo. a gente poder guardar a live lá no IGTV, a gente precisa se atentar a esse, porque senão desliga de uma vez. Sim, sim. Aliás, por falar nisso, eu tenho disponibilizado para quem quiser vários documentos e dicas, materiais interessantes sobre telemedicina. Lá no Instagram, na minha bio lá, tem um item disso, é só clicar lá que a gente envia. Muita coisa tem no site da PebMed mesmo. Bom, se eu tivesse que dizer assim, quais são as características, as etapas principais para você oferecer um cuidado de qualidade, né, com telemedicina, eu diria que são quatro, hein? Primeiro, você entender o que que é, a gente tem falado bastante isso aqui, não é uma videochamada simples, é uma teleconsulta, você vai se responsabilizar pelo contato com aquele paciente. Quer dizer, não é assim como não é qualquer prédio que pode ser chamado de hospital, também não é, ele precisa ter todo o preparo, certo? Também não é qualquer videochamada que é teleconsulta, né? Então você precisa entender isso, né? Isso tem impacto em coisas de sigilo, tem impacto no ambiente que você vai atender, não pode ser no meio da rua, no corredor, todo mundo passando, né? E tem impacto também em como você vai registrar e se você vai decidir atender aquele paciente por ali ou vai indicar para um outro caminho. Então, em primeiro lugar, você precisa ter esses conceitos. E segundo ponto, para oferecer um cuidado de qualidade, é como comunicar isso ao paciente. Então, antes de começar, né, avisar bem como é que vai ser agendamento, etc. Explicar, não só você entender, mas explicar isso para ele. Eu gosto, por exemplo, de fazer uns pequenos videozinhos de 1, 2 minutos de eu explicando ao paciente o que que é, né? Ou um texto mesmo, dizendo aquela coisa que precisa ser completada, talvez, para um atendimento presencial e algum tipo de termo de consentimento. Em terceiro lugar, o paciente precisa estar preparado, né? Ou seja, ele está no ambiente adequado, né? Então, se tiver iluminação ruim, ele não vai conseguir ver direito, muita criança, muitos animais, barulho, não vai funcionar também, né? Precisa estar acompanhado ou não? Depois eu quero saber dessa. Por mim, tanto faz. Não tem nenhuma determinação. Algumas pessoas preferem sozinha, até para coisas mais delicadas. Outras pessoas até precisam ter alguém ajudando junto, até para coisa digital, etc. Então, o paciente tem que estar preparado para o ambiente estar adequado. E, por último, um quarto ponto, seria o seguinte, você pensar no processo como um todo. Você está fazendo isso dentro de uma instituição, a coisa já meio que já vai funcionar. Mas se você está fazendo isso de maneira autônoma, você precisa pensar, e se o vídeo falhar?
que eu tenho que fazer? Tem um segundo, tem um step, né? Eu vou atender consultas mais agendadas ou se me chamar na hora eu vou atender, né? Tem uma equipe de TI de prontidão, se der algum problema, né? E motoboy, eu conheço alguma empresa, né? Tem que ter o contato do paciente por caso se cair a ligação, para você retomar, né? Então, e uma outra coisa boa também, eu concluo aqui, talvez fazer um resumo da consulta ao fim do atendimento. Então, dar um papel, um PDF talvez, enviar para o paciente, olha, qual foi a tua impressão, né? Vai estar repetindo o que você falou, o que vocês falaram na consulta, qual foi a impressão, o que eu estou fazendo aqui, quais exames eu estou pedindo, os próximos passos, etc. Eu diria um bundle, assim. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Exatamente. O que levar para casa, a mensagem para levar para casa, você é, resumiu muito bem, sumarizou muito bem. É isso, a gente precisa ter esses princípios para nos nortear, né? Isso faz parte de uma prática de qualidade, independente do meio que a gente vai utilizar para isso. O nosso atendimento, ele precisa ser realizado com qualidade, independente do meio que a gente utiliza para isso. Se eu estou numa praça e eu encontro um paciente que precisa de uma orientação e eu faço isso ali, isso é uma coisa, né? Isso vai valer como consulta. Eu vou sentar no banco da praça e vou conversar com ele, né? Eu vou atender ele ali. O meio digital é como o cenário de uma cidade, porque eu preciso levar isso para um ambiente que tem um protocolo IPA. Isso é como eu trazer o paciente para dentro do meu consultório e eu fecho a porta. E aí só ele está ali ou quem ele quer que entre. É a mesma lógica, é o mesmo conceito. Se a gente está se baseando nisso, a gente não falha, porque a gente está protegendo o paciente, a gente está cuidando da relação e a gente está fazendo o que é o conceito, né? Por que que isso existe? Mas se eu encontro o paciente que está ali na praça, no banco, e eu preciso acolher ele para poder trazer ele para o consultório, né? Eu vou começar a consulta com o telefone, e aí eu chamo ele para vir presencialmente, ou eu começo a orientar ele por telefone, eu peço, vamos abrir uma chamada de vídeo, eu estou usando a mesma lógica para poder entregar o melhor cuidado. Esse é um jeito que a gente tem para poder levar o melhor cuidado. Acho que essa é uma das mensagens para poder deixar também. E para o pessoal também poder conferir lá no portal as nossas publicações dessa semana, tem o tutorial de como fazer a certificação digital, e a gente vai tendo outros assuntos ao longo dessa semana. E as dúvidas a gente vai podendo responder por aqui nos comentários, tá? E Maravilha. só precisa encerrar para poder colocar a live lá no IGTV para o pessoal poder acompanhar depois e mandar para outros amigos que queiram também saber sobre o tema e começar, né? A gente está aqui para isso. Combinado. Pessoal, obrigado pelo convite, espero que tenha sido útil aí. Muito Um abraço, boa obrigado. noite. Até mais. Tchau. Até mais, tchau.